Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a fonte das riquezas protegidas em Deus. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Lucas. Estamos estudando sobre as curas de interpretações mentais. Agora estudando sobre a área da autoridade de Jesus e agora dentro do que são as necessidades dos recursos humanos, necessidades humanas e a autoridade de Jesus, como ela funciona dentro das necessidades humanas, ok? Nós estamos em Lucas capítulo 12, vamos dar sequência hoje, agora no verso que estamos estudando, verso 25. Eu vou ler um pouquinho a parte C do verso 24 para nós darmos continuidade, ok? Nos diz assim, ó. Quanto mais valei vós do que as aves. Nós estamos observando de que mais vale diante de Deus a comunhão com Deus, ser rico para com Deus, antes da importância das questões financeiras, ok? É o que nós estamos observando. Quando Jesus disse, olha, é bom ser rico, mas o mais importante é ser rico diante de Deus. Jesus estava falando do bom tratamento da alma consigo mesmo, com o próximo, durante a vida. Se a primeira importância do indivíduo, ela é financeira, ou seja, ela é do ganho, daquilo que o ser humano precisa, né? Acorda cedo, eu preciso trabalhar, preciso comer, preciso ter as coisas, mas ele está passando por cima do que é tratar bem a si mesmo, a Deus e o próximo. Por mais a ambição que ele tenha, ele não está sendo rico diante de Deus. Porque ele tem que dar valor mais ao viver a vida, a convivência da vida do ser humano, do que a preocupação dos ganhos. Ainda que esses ganhos sejam o próprio suprimento básico, ele não pode estar tão inquietante, tão ansioso, tão preocupado, contencioso com a necessidade, aflito com a necessidade física básica dele, a ponto de destratar a vida humana, a ponto de ser intratável, né, com o próximo e consigo mesmo e com os valores em Deus, com a lembrança de Deus, com a convivência com Deus. Então, Jesus conta o segredo, primeiro, de não ser inquietante e segundo, né, de ter o segredo da multiplicação e da manutenção, que é conviver com Deus. Quando eu convivo com Deus, por mais recursos que eu tenha, Deus pode confiar o que Ele queira fazer na minha vida, ou seja, de quem for, na sua vida, porque isso não servirá, né, os recursos materiais, de meios de transformar-se em contenda. Quanto mais o indivíduo ganha, mais confusão ele faz, mais briga ele faz, mais ira ele tem, mais remorso ele tem, mais revolta ele tem. Quanto mais ele ganha, mais conflitante, inquietante ele fica e confusão ele arruma. Quando Deus ver isso, esse indivíduo ele não está sendo rico para com Deus, porque os valores da convivência de vida não estão em primeiro lugar de bom tratamento, de importância, do que se preocupar com as coisas materiais, ok? Nós vamos fazer uma oração para darmos continuidade, então, aquilo que estamos estudando. Você, para entender melhor, pode assistir a live anterior a essa, que vai auxiliar no processo de entender a autoridade de Jesus e as finanças, ok? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos, seja a tua presença, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de falar, de agir, de operar aquilo que o Senhor quer. O Senhor tem toda a liberdade. Por tua graça, por tua misericórdia, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será em nossas vidas, na vida de cada um daqueles que te ouvem. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Então, vamos dar sequência. Jesus disse no verso anterior, quanto mais valei vós do que as aves dos céus. Se ele convive com as aves, o que Jesus estava dizendo, se Deus convive com as aves e elas não guardam, mas ele alimenta elas,
Deus está convivendo com vocês. Deus sabe que vocês têm um corpo que tem que se levantar e tem que manter o corpo. Então tem que comer, tem que beber, tem que se vestir, tem que calçar, tem que se manter. E Deus está aí junto. Se Ele está convivendo com as aves, mais ainda, Ele está dentro do dia a dia de vocês, convivendo com vocês. Só que quando a importância por ganhar dinheiro, por trabalhar, por aumentar recursos, por multiplicar as rendas, as fontes de renda, começa a trazer um destratar seu consigo mesmo, com os horários de se cuidar, com a sua família, com o seu próximo, com os funcionários, com seus amigos de trabalho. Quando você deixa de... ou a intenção do seu trabalho e propósito está ferindo algum bom tratamento, seja imediato ou de prazo longo, a algo ou a alguém, ou aos valores do próprio Deus, você não está sendo rico diante de Deus. Porque para Deus riqueza é o bom tratamento e não os ganhos financeiros. Isso é o segundo tipo de riqueza diante de Deus. O primeiro tipo de riqueza é o tratamento. E quando não se é rico para com Deus, o efeito das finanças evapora, por mais que se ganhe dinheiro na terra. Jesus disse: melhor vocês darem valor primeiro à comunhão, à convivência de Deus conosco. Convivência dos valores de Deus e a lembrança que Deus está, assim como Deus está junto com os pássaros, convivendo com o corpo deles e dando de alimento a eles mesmos, que eles não têm planejamento financeiro de guardar nada. Deus está convivendo com o corpo de vocês, com o dia de vocês todo dia. Agora Deus está olhando como está sendo esse processo, né? Verso 25: qual de vós, por ansioso, inquietante, né, preocupado, atento, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus está contando o segredo. A ansiedade gera contenda, e a contenda faz o indivíduo não ser rico diante de Deus, então ele não tem a proteção contra a destruição das riquezas. E aí, como é que conserta isso? Não pode ser inquieto. Jesus disse: não estáis inquietos por coisa alguma. Por quê? A ansiedade, a contenda não vai acrescentar um côvado das riquezas. Então, se o indivíduo vai trabalhar, vai fazer as coisas, mas ele está indo com contenda, inquietação interna, conflito interno, aflição interna, inquietação contra alguém, contra algo, aquele dinheiro que ele recebe não é abençoado, não multiplica, porque não tem paz. O que tem que acontecer? Ele tem que deixar a inquietação. Finanças não pode ser motivo para contenda. Posses e recursos não pode ser motivo para contenda. Nem a ausência, nem a fartura dele, das riquezas. Porque Deus está convivendo conosco e Ele está vendo se nós vamos colocar a vida de convivência humana no primeiro lugar de importância, ou se nós vamos destratar os seres humanos, as nossas origens, as nossas convivências, a nossa família, o nosso dia a dia, para passar por cima de todo bom cuidado e tratamento nosso e com o próximo, a fim de importar-se apenas em ganhar recursos. Jesus diz: com ansiedade, com contenda, com inquietação, ninguém acrescenta um curso de sua vida. Visto, verso 26, que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos por outras. Então Jesus está dizendo: olha, o segredo para Deus abençoar financeiramente é colocar o valor certo. Você nunca pode deixar de tratar bem a si mesmo. Ah, mas eu queria ter muitos recursos para tratar bem de mim. Trate primeiro com os recursos que você já tem nas mãos. Cuide com o pouco que Deus já te deu. Se você se maltrata, descuida de você, da sua saúde, com o pouco que você tem, porque você está trabalhando, você está deixando de se cuidar, e aí os valores estão
invertidos. Você não está sendo rico para com Deus, porque Deus te deu vida para você viver e não para se destruir por dinheiro, ou por recursos, ou por ganhos. Então, mais vale a vida. Cuide com os poucos recursos que você tem, faça o seu melhor, mas não se destrua atrás de recursos a ponto de se destruir e se descuidar. Não maltrate outros porque você está indo atrás de dinheiro, de recurso. Não seja mal educado, não viva um dia desde as 6 da manhã à meia-noite de opressão, de pressão, de contenda, de briga, de aflição, de inimizade, de remorso, de ofensa, de lembrança do passado contra alguém, de ira, brigando com pessoas porque você está atrás de recursos, porque você está buscando valores, ajuda. Se tudo isso está sendo feito por meio de contenda, a bênção financeira não chega. Por que que não chega? Porque Deus está ali no meio, Deus está querendo conviver com você com paz. A bênção financeira, a autoridade de Deus, ela vem com paz, aonde tem contenda e aonde o ser humano dá lugar para gerar contenda, não vai chegar a bênção de Deus nunca, jamais. Porque Deus trabalha na paz. E é o homem, o ser humanozinho, que fecha a porta para a contenda, que dá tchau, bye bye para a contenda. É ele que tem que ter autoridade de dizer confusão nos meus termos, não. Então a gente querer trabalhar debaixo de um ambiente opressor, oprimindo pessoas, apressando pessoas, agoniando e agonizando as áreas, os termos, os efeitos, para tentar na pressão resolver, isso não está dentro da bênção de Deus. Pode até sair um resultado, mas o fruto é curto. O efeito espiritual é curtíssimo. O rendimento, às vezes até material, no instante se esvai. Por quê? Porque está debaixo da maldição, da inquietação, da opressão, da contenda. Então aqui, Jesus diz, com ansiedade ninguém acrescenta um côvado. E se ninguém acrescenta um côvado, porque é a ordem da lei de Deus nas regiões espirituais, o que se pode fazer? Se nem as pequenas se pode fazer, por que estáis ansiosos por tantas outras? Aí o que faz se nada a gente pode fazer? Faz aquilo que pode. Faz aquilo que ainda dá para fazer. Começa a cuidar e não desiste de cuidar do que você pode. Mas cuide com paz, faça com paz. Conviva com Deus no seu dia com paz. Conviva com o próximo com paz. E Deus vai observando que você está sendo rico para com Ele no bom tratamento com a vida, no bom tratamento com você, no bom tratamento com as pessoas, mesmo com tanta necessidade de melhora. Você está fazendo o seu melhor e está fazendo o seu melhor com paz, sem brigar com os outros pelo alvo de uma meta ou uma ambição que você tem. Continue tratando bem, porque aí o Senhor te faz crescer. E a gente pensa, não, é impossível ter paz. Quando se trata de área financeira, a necessidade é tão absurda, ela é tão profunda, ela é tão contínua, que não dá para ter paz. Você levanta sem paz, você dorme sem paz, você sonha sem paz, já acorda, acabou de sonhar um conflito, você passa o dia contencioso por dentro pela falta do dinheiro, pela necessidade crônica. Não tem paz em tempo, em lugar algum, em hora nenhuma. Não dá para ter paz. É impossível. Como é que Jesus pede para a gente não se inquietar no meio de necessidade? Jesus dá um exemplo interessante quando ele diz, se você tiver paz, o Pai, assim como convive com os pássaros, está convivendo com você e o seu corpo. E ele dá alimento para os pássaros, ele também vai dar alimento para você, desde que você seja rico para com Deus. Ou seja, trate bem você, trate bem a Deus, trate bem o próximo, sem inquietação.
sem ansiedade, sem opressão, sem contenda, sem ira, sem ódio. E aí, ele conta o segredo aqui, nessa área financeira, mais um pouquinho ele diz: considerai, se você fica sem ansiedade, sem inquietação, convivendo na presença de Deus no seu dia a dia, que você vai crescer. Considerai como crescem os lírios. Você vai crescer. De pouquinho em pouquinho, no que você pode fazer bem feito e com paz, você vai crescer. Assim como crescem os lírios. De que forma? Não trabalham e nem fiam. Não são, não tem aquela obsessão. Não é para deixar você ficar em casa, agora eu vou fazer mais nada, que Deus vai fazer tudo para mim. Não, você tem que trabalhar. Sua parte você tem que fazer. Só que você não vai trabalhar a ponto de não ficar... a ponto de ficar sem comer, sem dormir bem, sem descansar bem, sem ter o seu tempo de cuidado com a sua família bem, sem ter o seu tempo de zelo com Deus, com as coisas de Deus, porque você está atrás das suas finanças. Não. Então aqui diz, o lírio cresce, e ele não trabalha nem fia, ele não é obsessionado por nada, né? Mas contudo, digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O lírio, ele cresce num ambiente que não é tão limpo quanto ele, né? Às vezes o lugar em volta é sujo, mas o lírio cresce limpo, perfeito. O que Jesus estava dizendo? Não importa as inquietações do mundo, as inquietações da mentalidade carnal, que ela já é debaixo de uma raiz inquietante. Essa inquietação, ela é de quem não tem a essência do conviver com Deus. Ela é a inquietação destrutiva. Mas você é um lírio, você está crescendo na presença de Deus. Quando você está crescendo na presença de Deus, você terá o seu cuidado, porque você está convivendo com Deus e Ele com você. Então diz aqui, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Está dizendo, Salomão não teve toda a essência do conhecimento que hoje, por Cristo, chegou à terra. Por mais a sabedoria que Salomão já tinha. E Jesus nos entrega o seu cuidado, né? Então ele diz, olha, se Deus assim consegue manter um lírio, por mais que em volta dele pode ser um ambiente sujo, ele cresce limpo, bonito, quanto mais se Deus mantém e veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, pequena definição. Fé significa definição em Deus. Então o que ele está dizendo? Olha, se Deus fez até o lírio, para que o lírio? Para comer? Não. Mas se existe algo que Deus fez que não é para comer, por que ele fez? Para ornamentar. Deus nos deu tempero na natureza, de graça, verdura, fruta, alimento na natureza, para nós. Agora as flores não é para comer, é para presentear. Deus fez com que nascesse na natureza presentes para você se tratar bem com o próximo. Olha, não é para alimentar, é para ornamentar os lugares, uma flor, uma planta, um lírio. Por que Deus quis ornamentar? Que Ele diz, eu não me preocupo só com o seu corpo, mas com o seu bem-estar. Porque lírio é beleza, é ornamento. Flor é ornamento. Deus está dizendo, eu não só me preocupo com o seu sustento, mas que você esteja com bem-estar na sua vida. Mas para que esse cuidado de Deus chegue, você precisa estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus não é só nós pensarmos, eu não tenho nada contra Deus. Ele é maravilhoso. Não é só isso. É Ele conviver conosco e perceber que dentro de nós, nossas reações não são conflitantes, inquietas, intrigantes, em guerras internas, contendas, né? Estamos fazendo tudo por um motivo, talvez de alguma coisa contra algo, alguém, não.
Estamos fazendo para a glória de Deus, para a essência de Deus ter mais espaço. Estamos fazendo para que Deus seja honrado, para que Deus seja anunciado, para que as maiores bênçãos de Deus cheguem de forma e proporção maior na vida de quem buscá-lo. Então aqui Jesus está dizendo o segredo. Ele diz, olha, não só os pássaros, mas os lírios eu mantenho, ou seja, eu cuido da natureza, da necessidade da humanidade, não só no fator de sustento, mas de bem-estar. Só que para isso acontecer, primeiro a minha paz tem que estar dentro e a contenda tem que estar fora. Eu não posso dar recursos para o meu indivíduo, para o meu filho, para a minha filha, se ele vai transformar esse recurso em uma contenda, em uma briga, em uma rincha, em uma mágoa, em uma ofensa. Ele vai lembrar de raízes de amargura, de dor, de ira, de ódio. Não posso dar mais recurso. Se for para ser transformado em obras de destruição, não posso dar recurso. Então, verso de número 28. Se Deus assim veste a erva do campo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Pequena definição correta na mentalidade de Deus, né? Pois, verso 30, os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Ele diz, eu sei que o estilo de vida comum é esse, a pessoa acordar e buscar recurso. Só que isso que Deus fez foi para o ser humano ter vontade de viver e não se escravizar a ponto de não viver. Então, quando o ser humano se entrega a uma ambição e aquela ambição começa a tirar a naturalidade de origem dele, o valor da vida na origem, no limite do espírito, no limite da alma, no limite do corpo, a origem realmente do limite. Espera aí, eu trabalho até tantas horas no dia, depois eu tenho que dormir pelo menos 8 horas, eu tenho que descansar. Eu sou um ser humano que precisa conversar, ter um tempo para mim ter um lazer, ter um tempo para mim me cuidar. Eu sou um ser humano que eu preciso ter a minha família. Eu não sou um robô. Então, quando o ser humano começa a respeitar os limites dele, sem violar e ferir os limites de origem dele, seja a área que for, Deus pode abençoar, né? Verso 29. Não pergunteis que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo mundo buscam essas coisas, e o vosso Pai sabe que as necessitais. E aí nós encontramos aqui Jesus explicando que a nossa pergunta quando a gente acorda no dia é: como eu posso viver o melhor hoje? Tratamento de educação, tanto física, normal, ética com o próximo, quanto de educação, de tratamento espiritual com as pessoas. Que palavra melhor eu posso dedicar? Que cuidado melhor de tratamento eu posso dedicar? Ainda mais porque todo esse livro de Lucas que nós estamos estudando, nós estamos vendo que a raiz das enfermidades vem da forma de interpretar as coisas mentais e da forma que a gente interpreta e fala e trata com as pessoas. Como a gente gera enfermidades e também tem algumas enfermidades, e como nós temos cura quando a interpretação ela fica correta na mentalidade e no tratamento com o próximo. Então, quando a gente acorda e quer ser rico para com Deus, nós queremos tratar bem tudo que já temos. E ele fala: sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, quando nós somos fiéis no pouco, que no muito ele nos coloca, então aí vai ser acrescentado as bênçãos, os recursos e as finanças de Deus. Mas para isso nós temos que ter a aliança contra qualquer amargura, contenda, ira, inquietação, ódio. Nós temos que abandonar, desfazer de perto de nós. Porque Deus não pode nos multiplicar os recursos se for para continuar a contenda.
se for também para multiplicar as brigas ao nosso redor, se for para o destratamento aumentar, então ele tem que reduzir, até que nós sejamos tratados e cuidados por Deus. Amém? Nós vamos então neste momento orar e agradecer ao Senhor por esses momentos na presença dele. Seguimos na próxima semana, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja a tua liberdade sempre mais. Nós colocamos as nossas finanças diante de ti e pedimos, ensina-nos a buscar o teu reino, a buscar o bom tratamento primeiro contigo, a ser rico primeiro em ti, Pai. No nome de Jesus nós já te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!